O que o sujeito pode comer? É fácil. Ele pode comer vitelo, vaca, galinha ou peixe. Ele pode escolher qualquer um desses, contanto que seja 100 gramas. O doutor Simas orienta que ele deve ter uma balança no banheiro e uma balança de cozinha, para pesar os 100 gramas. Tem que ser carne magra, tem que cortar a gordura, etc. e tal. Vegetais, ele pode escolher espinafre, alface, repolho, cebola, aspargo, chicória. Ele tem que escolher um desse. No jantar ele escolhe outro. Amanhã ele escolhe outro, o que ele quiser. Mas ele não pode escolher mais do que um no almoço, mais do que um no jantar. E as frutas? Tem a maçã, tem o morango e tem o pomelo. O pomelo não tem muita gente que tem acesso. O pomelo em inglês é grapefruit. Não tem pomelo no Brasil. Se você não quiser comprar pomelo hoje, você vai ter dificuldade. Mas como isso aí é literatura inglesa que traz, eu pus aqui a tradução para você, mas eu acho que você vai ter que ficar entre a maçã e o morango. Não é qualquer fruta, não. Tem fruta que faz engordar. A experiência dele é só com isso, maçã, morango e pomelo. Se o paciente não emagreceu nada por mais de 2 dias seguidos, recomende que faça uma dieta só de maçã. Consumir 6 maçãs em 24 horas, somente água além da maçã. Isso é chamado por ele de Apple Day. O paciente parou de emagrecer, não está conseguindo emagrecer. Tem 48 horas que ele não emagrece nada. Aí ele vai entrar no Apple Day. Ele vai comer 6 maçãs e água. Tá? Eu agora vou responder 25 perguntas. Primeira pergunta. Qual é o efeito do HCG sobre as gonadotrofinas? Sobre o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante? Qual é o efeito? Segunda pergunta. O paciente com diabesidade se beneficia menos? O paciente que tem obesidade e diabetes funciona menos? Qual é o efeito do HCG sobre as dores reumáticas? Eu tenho um paciente que é reumático, cheio de dores. Essas dores vão aumentar, o que vai acontecer? Qual é o efeito do HCG sobre a exaustão adrenal? Eu estou com um paciente que está com cortisol baixo. O que vai acontecer com ele? O HCG aumenta ou diminui os níveis de colesterol? Qual é a importância dos níveis proteicos no resultado? O que geralmente acontece com o paciente com gota? O que acontece com o paciente com úlcera gástrica que entra no regime? Qual é o efeito do HCG na psoríase e nas úlceras varicosas? O HCG pode ter efeito feminilizante no homem? O uso crônico de diurético facilita a perda de peso? A dieta hipocalórica termina antes ou depois do HCG? Quando se deve interromper o tratamento com HCG? Qual é o risco de emagrecimento excessivo com HCG? Emagrecer mais do que deveria. O que significa aumento do apetite após 30 dias de HCG? De repente, o paciente te liga e fala, ó, surgiu uma fome do nada. 16. Qual o melhor dia de se iniciar o HCG na mulher? 17. Qual é o tempo de intervalo para se repetir o HCG? 18. Quem emagrece mais com HCG, o homem ou a mulher? Quando se inicia a perda de peso durante o HCG? O uso de anticoncepcional é permitido durante o HCG? Por que proíbe, em geral, o uso de cosméticos? Qual é a indicação para massagem corporal? O que se perde mais, peso ou medidas? O produto deve ser armazenado ou refrigerado? Em um tratamento de 40 dias, quando se inicia as aplicações e quantas são realizadas durante o tratamento? Aqui estão as 25 perguntas para a prova. Eu já estou entregando elas para vocês. Tá bom? Tá bem? Então vamos lá, vamos responder uma por uma? Qual é o efeito do HCG sobre as gonadotrofinas? Quando há deficiência de folículo estimulante e de corpus lúteo estimulante, o LSH, a administração de HCG aumenta a habilidade da pituitária em produzir essas gonadotrofinas. Por isso que o HCG é usado no tratamento da infertilidade. Uma mulher infértil usa HCG para engravidar. Porque se ela tem deficiência das gonadotrofinas, o HCG vai aumentar as gonadotrofinas dela. O fat boy lá da Índia, do Dr. Simmons, que era gordinho, tinha o pênis pequeno e o testículo não tinha descido,
Por que que ele faz uso do HCG e o testículo desce? Porque o HCG vai estimular o folículo, o LH, o hormônio luteinizante, que vai fazer o testículo descer. O paciente com uma diabesidade se beneficia menos? Ou seja, o paciente que além de obeso ele é diabético? Muito pelo contrário. O efeito diencefálico do HCG em pacientes diabéticos é dramático, chegando a ter que suspender o uso de insulina. Em caso de diabetes tipo 2, que passou a usar insulina, você vai regredi-los. Então, eles mostram na literatura vários casos de pacientes que eram diabéticos, dependendo de insulina, e que depois do emagrecimento deixaram de usar insulina. Então, você está matando mais de um coelho com uma cajadada só. Qual é o efeito do HCG sobre as dores reumáticas? A combinação de HCG mais dieta hipocalórica pode interromper o uso prolongado de corticosteroides, melhorando substancialmente as dores reumáticas. O HCG renova... Bom, qual é o efeito do HCG sobre a exaustão adrenal? O HCG renova a córtex adrenal e aumenta a secreção de ACTH, ou seja, ele é benéfico na exaustão adrenal. O HCG aumenta ou diminui os níveis de colesterol. Se estiver aumentado, diminui. Se estiver normal, não altera. Qual é a importância dos níveis proteicos no resultado? É importante que se tenha níveis adequados de proteínas, aminoácidos essenciais, para que o emagrecimento não venha acompanhado de flacidez. Vocês estão lembrados de uma coisa chamada mix right, que é a combinação dos aminoácidos essenciais na proporção equimolar, apropriada. Você lembra que eu provei para vocês que o valor calórico daqueles aminoácidos combinados é 0. Ou seja, é uma dieta de 500 calorias. Se você fizer o mix right 3 vezes por dia, você não aumenta a caloria em nada. E você está fazendo prevenção mais ainda de flacidez. Se houver uma deficiência de albumina no sangue, quando o paciente emagrece, vem flacidez. Ele precisa ter um nível mínimo de proteína para que não ocorra a flacidez, tá? Tem que ter uma dieta hiperproteica. Por isso que é bife no almoço, peixe no jantar, ou vice-versa. O que geralmente acontece com o paciente com gota? Pacientes portadores de gota podem ter ataques agudos decorrentes poucos dias após o início da aplicação do HCG. Por isso que eu vou recomendar lá daqui a pouco, nos exames que antecedem o começo do tratamento, que se faça a medida do ácido úrico no sangue. Se o ácido úrico estiver muito elevado, há um risco muito grande desse paciente desenvolver gota. E aí você vai prevenir isso com o halopurinol. Aí você vai entrar com halopurinol para que isso não aconteça, tá bom? O que acontece com o paciente com úlcera gástrica? Em geral, há uma melhora da sintomatologia da úlcera péptica gástrica durante o tratamento com HCG. Aliás, nós já conhecíamos isso da literatura. A mulher tinha úlcera gástrica, reclamava, engravidava, durante a gravidez a úlcera sarava. Ela dava à luz, fazia o parto, aí ela voltava a ter problemas às vezes. Porque não tratou o Helicobacter pylori. Se ela tivesse comido coco, tomado água de coco durante a gravidez, acabaria tudo, né? Qual é o efeito do HCG na psoríase e nas úlceras varicosas? HCG suspende temporariamente os sintomas de psoríase, unhas quebradiças, perda de cabelo e úlceras varicosas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Existem casos descritos na literatura que, com o início do HCG, perde-se um pouco de cabelo, que na realidade está estimulando para nascer mais. Mas o paciente tem que saber disso, porque senão, vocês não me avisaram isso. O que o HCG pode ser? O HCG pode ter efeito feminilizante no homem? Não, pelo contrário. Pode aumentar os níveis de testosterona. Na mulher, aumenta a progesterona. Então não tem problema hormonal. Olha, estimula a adrenal, estimula a tireoide, estimula a testosterona, estimula a progesterona. O uso crônico de diurético facilita a perda de peso? Não, pelo contrário. Dificulta a perda de peso quando o HCG é usado. Diuréticos nunca deveriam ser usados no processo de emagrecimento.
que é um erro muito grande. Porque o médico, a primeira coisa que ele faz, ele pensa que ele tira a água do paciente, pelo contrário, você tem que hidratar. Tanto é que você vai ver aqui que tem que tomar 8 copos d'água por dia, o tempo todo. O tempo todo. A dieta hipocalórica termina antes ou depois do HCG? Ela termina depois. A dieta hipocalórica termina 3 dias após o término da aplicação do HCG. Quando se deve interromper o tratamento com HCG? Bom, aí vai ter uma discrepância, porque o Dr. Simo dizia o seguinte: quando você perder 15 quilos, dá uma parada. Vamos esperar mais 6 semanas para começar de novo. Imunidade ao HCG. O que é imunidade? Resistência ao HCG. Depois de 30 dias tomando HCG, você começa a ter uma fome absurda e para de perder peso, você tem resistência ao HCG. E depois de 37 aplicações de HCG, ou seja, ninguém faz mais do que 40 dias. Você faz 40 dias, dá um intervalo. Faz mais 40, dá um intervalo, mas não pode passar de 40. Porque o que ele mostrou, nos 40 anos de experiência dele, que se eu continuar dando HCG, ele agora desenvolve uma resistência, uma imunidade, e o HCG nunca mais funciona nele. Então, nunca faça mais do que 37 aplicações de HCG. Durante a menstruação, interrompe-se a aplicação, mas não a dieta. Os 3, 4 dias que a mulher está menstruada, ela não faz uso de HCG, mas ela continua na dieta hipocalórica. Qual é o risco do emagrecimento excessivo com HCG? Esse risco não existe. HCG só faz perder a gordura denominada anormal. Não interfere na gordura estrutural ou a usada como combustível. O que significa aumento do apetite após 30 dias com HCG? Significa, provavelmente, desenvolvimento de imunidade e resistência ao HCG. É um parâmetro para saber que você está desenvolvendo resistência. Aí você para. Qual é o melhor dia de se iniciar o HCG na mulher? Em torno do 4º dia da menstruação. Isso dará bastante tempo até a próxima menstruação, onde não deverá ser aplicado o HCG, apesar da manutenção da dieta hipocalórica. Qual é o tempo de intervalo para se repetir o HCG? Entre um tratamento e outro deve ter um intervalo de pelo menos 6 semanas na primeira vez, 8 semanas na segunda vez, 10 semanas na terceira vez. Quem emagrece mais com HCG, o homem ou a mulher? O homem tem uma tendência a perder um pouco mais de peso que a mulher, tudo mais sendo igual, com o uso de HCG, mais a dieta hipocalórica. Quando se inicia a perda de peso durante a HCG? Porque o paciente vai te perguntar: doutor, eu começo hoje, e quando é que eu vou começar a perder peso na balança? A perda de peso se inicia, em geral, a partir do 5º dia. Eu acho que você deve falar 5 dias. Mesmo que ele vai começar a emagrecer a partir do 3º, se você falar que a partir do 3º ele não emagrecer, ele vai falar que não está funcionando. Se você falar que a partir do 5º, e ele começar a emagrecer a partir do 3º, ele anima. Ah, está funcionando melhor comigo. Você já viu os aviões como é que fazem? Eles vão pousar no aeroporto às 5 da tarde. Eles falam que vão pousar às 5h30. Aí eles posam às 5, você fala: pô, chegou adiantado, hein? Pô, beleza, hein? Que nada, que era a hora dele pousar. Então ele faz isso com os passageiros o tempo todo. Isso é estratégia. Porque você falar que vai pousar às 5 e não pousar, o passageiro começa a reclamar. Está vendo aí? Está atrasado. Ele fala que vai pousar às 5h30 e pousa às 5, todo mundo fala: chegamos adiantado, você viu? Gostou? Tá bom. O uso de anticoncepcional é permitido durante HCG? Sim, o uso de anticoncepcional é permitido durante o tratamento com HCG. Isso aí é debatido em alguns pontos, mas a literatura como um todo manda manter o anticoncepcional. Por que proíbe, em geral, o uso de cosmético? Por causa dos óleos, cremes, etc. Interfere com o processo de perda de peso e podem retardar o aparecimento dos efeitos desejáveis. Qual é a indicação para massagem corporal? Desde a época do Dr. Simmons, não se recomenda o uso de massagem corporal nem de atividade física intensa. O que se perde mais, peso ou medidas? Pessoas que emagrecem com HCG mais dieta hipocalórica tendem a perder medida da circunferência abdominal na mesma proporção que perdem peso. Quanto maior a perda de peso, maior a perda de cintura. E a recolocação da gordura. Há uma melhora do contorno, uma mudança do contorno corporal.
O produto deve ser armazenado e refrigerado? Uma vez misturado o poliofilizado com diluente, a refrigeração é fundamental. E na sua clínica, se você está tratando vários pacientes, não faça isso. Esse frasco é do seu Antônio, esse frasco é da Dona Maria. Não. Você usa o mesmo frasco para todo mundo. Quanto mais cedo você consumir aquele frasco, melhor. Quanto mais tempo manter misturado, o efeito vai perdendo o efeito. Então você tem que usar o mais rápido possível. Entendeu? Você não fala, esse frasco é do fulano, esse é do ciclano. Não. É 125 unidades para todo mundo. Então você vai tirando do mesmo frasco. Quanto mais rápido você usar aquele frasco, melhor. Em um tratamento de 40 dias, quando se inicia as aplicações e quantas são realizadas durante o tratamento? As aplicações são iniciadas no primeiro dia e em um tratamento de 40 dias faz-se 37 aplicações. Miomas uterinos, muito grandes, devem ser operados antes do início do tratamento com HCG. Esse é um cuidado que você tem que ter. Porque se você pega uma pessoa com mioma muito grande, pelo estímulo do HCG, pode correr o risco de rompimento de mioma. Contraindicações para o uso de HCG. As principais contraindicações são gravidez ou amamentação. Ninguém vai emagrecer, ninguém que está amamentando ou que está grávido. Cistos grandes de ovário. Sangramento vaginal sem explicação. Câncer de ovário, mama e útero. Acho que você não vai emagrecer ninguém com HCG que está com câncer. Seria uma leviandade da sua parte. Tumor hipotalâmico e hipofisário diagnosticado. Distúrbios tromboembólicos ativos. O paciente estava internado por um tromboembolismo. Sai de lá, você vai emagrecer, essa pessoa tem predisposição a tromboembolismo. Você tem que tomar cuidado. Alergia ao HCG, gravidez intrauterina nos últimos 3 meses, mesmo que não esteja grávida agora. Existe a chamada síndrome de hiperestimulação ovariana. O paciente está emagrecendo com o uso de HCG, chama OHSS, e desenvolve uma dor abdominal no baixo ventre com o uso de doses altas de HCG. Então o paciente está tomando HCG e começa a reclamar de uma dor. Você tem que parar o HCG, porque isso é hiperestimulação ovariana com HCG. 60% a 70% não tem dificuldade de manter o peso após o término do protocolo. Aqui está o livro que ensina a você todos os segredos, por que 70% dos pacientes mantêm o peso e por que 30% não mantêm o peso. Aí vai explicando segredo por segredo como é que isso ocorre. Como se decidir se o paciente vai fazer o protocolo de 26 ou 40 dias, depende se ele quer perder mais ou menos de 15 quilos. Parâmetros importantes antes do início do protocolo. Anamnese cuidadosa do paciente, questionário, medicamentos utilizados, pressão arterial, colesterol, reumatismo, gota, diabetes, úlcera péptica, psoríase, unhas, queda de cabelo, úlceras varicosas, síndrome do ovário policístico. Exames laboratoriais que devem ser solicitados. O hemograma, você não vai fazer HCG em ninguém que está anêmico. Tá? Albumina, se a albumina estiver muito baixa, não só vai ter dificuldade de emagrecer, como vai ter flacidez. Ferritina. Ferritina também não pode ter ausência de ferro, senão não emagrece. O ácido úrico, se estiver elevado, corre o risco de ter gota. A avaliação tiroidiana, T4, T3 livre, T3 reverso, anti-TPO, porque um paciente que está com hipotiroidismo profundo, com um T3 reverso muito alto, também vai ter dificuldade de emagrecer. Faz o lipidograma para mostrar que o colesterol vai baixar, isso anima a pessoa se ela tiver problema. Fazer a biometria, medir a pressão arterial, medir o peso, medir a altura, medir a índice de massa corporal, medir a composição corporal, que é importante mostrar para o paciente como ele vai perdendo massa gorda e vai ganhando massa magra. Isso é único no sistema de emagrecimento que isso acontece. A injeção de 125 unidades pode ser feita pela manhã ou ao deitar. A maioria prefere pela manhã. Intramuscular ou subcutânea. O sublingual é 3 vezes ao dia. A administração de 125 unidades sublingual deve ser feita em 15 gotas. 5 gotas 3 vezes ao dia, ou na forma de pastilha 3 vezes ao dia. Os 2 primeiros dias do uso, a dieta deve ser hipercalórica, com grande conteúdo de gordura saturada.
Depois de 23 dias de HCG ou 37, depende do regime, interrompe-se o HCG, mas continua a dieta hipocalórica. Depois da interrupção do HCG, não ingerir amido ou açúcar por 21 dias. Após 21 dias sem açúcar ou amido, retornar gradativamente à dieta normal. Ingerir o suco de limão, um suco de limão todas as manhãs, no café da manhã. No café da manhã está liberado café ou chá. Pesar e medir e registrar o peso e medidas diariamente. Almoço, 100 gramas de carne ou frango ou peixe e um dos vegetais, tomate, cebola, espinafre, salada verde, aspargo e repolho. Jantar, 100 gramas de carne ou frango, uma torrada e uma maçã ou 8 morangos, ou o da manhã. Tomar 8 copos de água mineral por dia. Não usar óleos, manteiga ou molho. Antes do início do tratamento, fazer que o paciente assine o termo de consentimento informado. Então, isso agora é uma contribuição que eu estou fazendo para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está a receita da dieta, vocês já viram isso. Aqui está a receita da gonadotrofina, vocês já viram isso. Está tudo mastigado aí, tá? 23 dias ou 37, 20 ml ou 30 ml, dependendo do regime que você vai usar. Aqui está o código de ética, direitinho para você ler depois, tá? O que é permitido. Aqui está o termo de consentimento informado para o tratamento médico com HCG, no tratamento da obesidade e sobrepeso. Deixa eu parar e explicar o que é isso. HCG é aprovado, não com essa finalidade. Isso aí é off-label. Quando uma droga é aprovada, mas você vai usá-la em off-label, ou seja, para uma indicação que ela não foi aprovada, apesar dela ser aprovada como droga, o ideal é que você peça o paciente para assinar um termo de consentimento. Ou há paciente qualificado, no final deste documento, declara, para todos os fins legais, especialmente no disposto no artigo 39.6 da lei tal, artigo tal da ética médica, que dá plena autorização ao médico qualificado no final desse documento para que seja administrada a gonadotropina coriônica com tratamento médico na sua. E aí vai descrevendo, quando, tudo aí, eu não vou ler tudo que eu vou cansar vocês aqui, mas está tudo aí descrito para lhe proteger contra qualquer problema, porque você vai ter isso guardado dentro da sua gaveta. Você vai, ó, nós vamos fazer uma parceria, nós vamos fazer um trabalho juntos, você vai emagrecer como nunca emagreceu antes, mas eu tenho que ter um respaldo, porque eu estou usando isso off-label. Eu sei que vai ter gente que você não vai fazer isso. Eu estou lhe dando a opção, você vai receber isso segunda-feira no seu e-mail, direitinho, está tudo pronto, quem assina, você tem a assinatura do médico, a assinatura responsável, a assinatura do paciente, o local, a cidade, e você guarda isso dentro da sua gaveta, lá junto com o protocolo do paciente, junto com o material dele. E aí você está protegido do ponto de vista de lei e até do CRM, porque você está fazendo uma coisa onde houve uma combinação mútua. Tá bom? Deixa eu fazer um parênteses aqui. A pessoa que tem mais experiência aqui é o Antônio, né, Antônio? Você está com 35 pacientes, não é isso? Deixa eu pegar um microfone para você, espera aí. Está onde? Está aqui. O Antônio está com 35 pacientes fazendo HCG. Ele vai contar para vocês uns 2 ou 3 casos. Você quer vir cá, para ficar mais fácil? E segunda-feira agora eu vou começar mais 5. Sim. Né? Bom, a experiência que eu tenho, eu uso o HCG de 3 maneiras, o gotinha sublingual, um paciente só, porque eu acho que fica muito difícil o paciente ficar tomando 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, à noite, essas medicações. Não é 5 gotas que eu estou passando, com eles tomam 8 gotas, só que o resultado é bom também. É uma amiga minha, ela já conseguiu perder em 2 semanas 8 quilos. Inclusive mandou uma mensagem para mim agora há pouco isso, né? A minha experiência maior está sendo com o injetável. Você começou com o seu irmão, não com foi? Com meu irmão, isso. Porque também é médico. Médico. Seu irmão emagreceu quanto? 18,8 quilos em 40 dias. Né? Com ele, eu fiz uma experiência de usar água de coco, que é calórica, e lactobacilos. E eu percebi que, assim, na metade do tratamento para frente, quando eu entrei com isso, ele emagreceu muito mais rápido, apesar da água de coco ser calórica. Fiz também com mais 2 colegas meus também, que eu usei água de coco do começo, e eles estão terminando, um já terminou e o outro está terminando. E esses emagreceram quanto? 18,6 quilos, que foi o meu advogado, e o colega dele emagreceu 16 quilos em 3 semanas.
só que é injetável. Agora eu comecei a usar o Dacarina, pastilha sublingual, uma vez ao dia só, de 125I. Os resultados são muito bons, estou usando praticamente só em mulher, e a que mais perdeu até agora, em 2 semanas, conseguiu perder 8 quilos de gordura. Eu faço acompanhamento no começo com uma bioimpedância, que a gente tem lá na clínica. Depois dos 40 dias, mais 3 dias ele ainda segue a dieta, a gente repete a nova bioimpedância e mostra os resultados do paciente. Efeito colateral, até agora não tive nenhum. Eu estou vendo consegue regular o eixo hipotálamo, hipófise tireoide, hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise e gônada no homem, testículo, mulher, ovário. Todos os meus pacientes eu entro com T4, T3, hidrocortisona, eu sempre vou tratar fadiga adrenal ou hipotireoidismo, sempre estou tratando. Entro com Lugol também, 4, 5, 6 gotas de Lugol todos os dias. O Naltrexone faço baixas doses de manhã, à noite, aliás, entre as 9 e 2 da manhã. E a bupropiona eu começo uma semana antes, faço 60 dias. Às vezes os pacientes demoram um pouco até eles acostumarem a ficar sem comer. Mas com uma semana antes, a gente começando com a bupa, eles vão bem, ninguém passa fome, ninguém sofre. Quando chega, às vezes, até na segunda, terceira semana de tratamento, eles não comem mas nem 500 calorias. Come menos até. Come menos de 500. Come menos até. Às vezes come só o jantar, ou então só o almoço e jantar. Eles não comem, não conseguem comer 500 calorias. E o resultado é muito bom, principalmente em homem. Né? O homem chega a perder até 20 quilos nesses 40 dias. Mulher, eu acho que não consegue passar de 15 quilos, mas 12, 13 quilos de banha, que são gorduras mobilizadas, localizadas. Você consegue delinear, desenhar bonitinho, tirar aquelas gorduras, principalmente bumbum, tríceps, essa região dorsal. Acho que vale a pena o tratamento. Mas para os seus pacientes não vai fazer, não? Ah, tá. Os pacientes. Ah, tá bom. Continua, Antônio. E aí? Não, e é isso aí. Agora eu estou tentando aprimorar, né? Modificar um pouco mais o que o Simmons passa. Não sei se a gente pode acrescentar mais alguma medicação ou outra. Você não conhece o Mixrite, não, né? O Mixrite eu uso o Mixrite. Então, eu posso tentar fazer 30 gramas por dia, de manhã, de tarde, à noite, não sei ainda, né? Experimenta uns dois. É uma experiência que eu vou fazer. Tá certo. Daí, tá bom, doutor? Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado. Ele ficou sabendo que nós íamos falar sobre HCG, ele veio de Campo Grande aqui, não foi isso? Então, nós vamos montar um curso de HCG de 2 dias, ele vai trazer as fotos, depois você vê as fotos que ele tem ali, e coisa impressionante. Vocês conheceram a doutora Bisair. A doutora Bisair é uma nutricionista de Manaus, faz um trabalho muito bonito lá, e ela veio aqui e falou para vocês. Ela tem uma dieta onde ela não usa HCG, pelo contrário, a pessoa come muito. Aqui está uma dieta de 1.200 calorias, onde não tem HCG no meio. Ela emagrece 10, 12 quilos sem HCG, com uma dieta não tanto hipocalórica. E ela acha que o segredo está em colocar o coco, colocar o abacate, colocar o Mixrite. Então ela mandou para mim essa dieta de 1.200 calorias, uma alternativa para a dieta do HCG, mais dieta. Então eu vou mandar para vocês aí tudo completo, tá tudo direitinho, tudo mostrando, tudo explicando, tudo está todo perfeito, você não vai ter dúvida nenhuma como é que faz, como é que monta, como é que é o café da manhã, como é que é a salada de quinoa, como é que é o arroz, como é que não sei o quê. Tudo foi feito direitinho por ela, e ela usa isso, emagrece 10, 12 quilos em menos de 2 semanas, sem usar o HCG. E diz ela que com essa dieta também ela não tem flacidez. Então é uma alternativa, que eu acho que já que nós estamos no assunto, eu vou lhe passar essa alternativa, entendeu? Mas o fato é que eu acho que com esse processo aí, é uma novidade, porque isso aí era difícil, o que o Dr. Simmons faz é o seguinte, ele fala que esse HCG, por que funciona tão bem? Porque isso vai lá no hipotálamo e regula o hipotálamo que estava disfuncional. Que a teoria dele é o seguinte, você não engorda porque você come muito, você come muito porque você engordou. Ele acha que é o contrário, que porque a pessoa ficou gorda, que por disfunção hipotalâmica ela começa a comer. Não é o comer que faz ela engordar, é o engordar que faz ela comer. E quando você conserta essa parte encefálica, não tem outro jeito a não ser emagrecer. Entendeu? Então esse é o processo. A verdadeira dificuldade não está em aceitar novas ideias, mas escapar das antigas. Então isso é diferente, isso é revolucionário. Eu acho que isso vale a pena você testar isso aí e ver se funciona. E eu acho que esse consentimento que eu estou passando para vocês
Isso aí é uma garantia muito grande. Quando você tiver dúvida de um paciente, você faz o paciente assinar. No caso da naltrexona, também vale a pena dar, né, professor? Dalflex também. Porque eu posso te... Não, você está dizendo fazer... Não, é muito baixa a dose. Não, fazer não prejudica. Só que você tem que mudar tudo isso aí, né? Tá bom, tá bom. Aí está feito... mas eu acho que a naltrexona só tem benefício, né? Ainda pode ter um problema de gota, pode ter um problema de ovário, mas a naltrexona não tem nada. O meu primeiro paciente com esclerose múltipla tem 1 mês, fiz agora. A mulher dele me deu notícia e já começou a andar melhor. Parabéns, mas é isso que você vai conseguir, né? O Juiz de Fora não é diferente do resto do mundo, vai funcionar do mesmo jeito, né? Não é verdade, Ana? Mas é bonito você trazer o feedback, isso é importante. Eu gosto de escutar essas notícias. Muito bom, muito obrigado. Mas um dia ele vai andar até Barbacena a pé. Mas é muito bom, naltrexona. Fala, Arnaldo. Rapidinho, eu tenho uma paciente de 25 anos, mais ou menos, com esclerose, que não estava praticamente andando. Ela está indo à academia. Olha só. Depois de mais ou menos um mês e meio. Que bom, querido. Você não sabe a alegria que isso me causa, né? Por causa disso que a gente faz esse trabalho. Você vê, se a pessoa, uma paciente dessa, estava lá abandonada, ninguém tinha nada que fazer. Não tem jeito. Gasta, sei lá, 80 mil dólares por ano, porque os remédios que não funcionam, que dá efeito colateral. De repente, uma coisinha simples dessa faz essa diferença. É muito bom. Eu acho que isso aí agora, vocês... Tudo que eu podia mastigar para vocês sobre o HCG, eu fiz. Agora você tem que começar os seus casos. Aqui tem, ó, a Karina, onde é que está a Karina? Fica de pé aí. Você já tem HCG, não tem? A Eliette, você já tem? Levanta. A Arabella está chegando essa semana, levanta. Tá. O pessoal aí pode ajudar vocês, ó. Tá bom? Tem mais alguém que está vendendo HCG aqui? Não. Não. Tá certo?